Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao primeiro passo desse projeto, né? A espera acabou, pelo menos pra mim. Começando aí com esse projeto novo, essa ideia nova que eu tenho aí. E hoje vem com o primeiro passo, né? Compartilhar com vocês aí o que é. É isso aí. Eu tô fazendo um podcast, tô criando um podcast. Bom, esse primeiro aqui é um piloto, né? É um piloto mais como para explicar qual que é o projeto, qual que é a minha ideia, o que eu tô pretendendo fazer. Vocês não sabem, mas eu tô gravando isso aqui pela segunda vez, porque da primeira vez eu esqueci um delay ligado aqui na mesa e aí gravou tudo duplicado. Ficou uma maravilha, né? Aí eu tive que listar aqui tudo que eu falei. Pode ficar tranquilo que esse piloto é bem rápido. Vai ser aí só uns 20 minutos. E eu vou estar explicando aí como é que vai funcionar tudo. Vamos lá, começar com a ideia, né? De onde que surgiu essa ideia? Como que surgiu essa ideia de estar produzindo, de estar criando um podcast, né? Como que começou isso tudo? Bom, eu desde sempre tive vontade de produzir conteúdo para a internet, mas nunca enxerguei nenhum formato que eu pudesse me encaixar, né? Eu sempre, com o meu trabalho, né, ajudei outras pessoas a produzirem conteúdo, tanto com foto quanto com vídeo, mas eu mesmo nunca tinha achado um nicho, um tipo de conteúdo para que eu pudesse produzir. Até que eu tive esse insight, né, de produzir um podcast. De onde surgiu essa ideia foi assistindo os podcasts do Joe Rogan, né? É um formato qual eu me espelho bastante. O formato Joe Rogan Experience, que recentemente foi, né, feito uma transação em um contrato milionário com o Spotify, onde vai ser exclusivo, a transmissão exclusiva pelo Spotify, um contrato aí de mais de 100 milhões de dólares. E essa crescente, né, o podcast é uma crescente, um conteúdo crescente, e existem vários podcasts hoje, apesar de ser um formato bem antigo, né, que começou lá por volta dos anos 2000, hoje ele está bem popular. Aqui no Brasil, quem encabeça essa popularização aí é a galera do Flow, né, o Igor e o Monark, que começaram, eles dois produziam conteúdo de games, gameplay, e trouxeram, né, esse formato e estão explodindo, né? Hoje tem aí milhões de acessos na internet. Mas a minha inspiração mesmo foi o Joe Rogan. E no Flow eu vi a possibilidade de ser uma coisa que eu pudesse produzir, apesar de nunca ter produzido conteúdo, né? Mas vem também dessa questão do meu conhecimento técnico nessa área. Isso é um formato qual eu acho bem interessante, bem fácil de fazer e que eu me encaixo fazendo, né? O porquê, né, do podcast, não de outra coisa. Às vezes a gente fica naquele pessimismo de achar que a gente não tem nada para agregar, nada para ensinar. E eu conheço muitas pessoas que têm muito a agregar, que eu gostaria de ver essas pessoas produzindo conteúdo. Então, o intuito é dar espaço para essas pessoas que eu gostaria de consumir conteúdo delas, né? Eu tenho aí uma lista aí de aproximadamente 80 pessoas que eu gostaria que né, são as pessoas o qual eu estou convidando para vir participar do podcast. Esse é um projeto o qual eu me propus a fazer por um ano, né? 52 semanas. Esse episódio é o piloto, episódio 00. Então a minha meta é fazer do programa, do podcast 01 até o podcast 52.
Então tem muita gente de várias áreas, gente muito bacana, gente que tem muita coisa a agregar, que eu tô chamando para vir aqui e vai ter muita conversa bacana. Outra coisa que eu acho interessante frisar é que isso aqui não tô criando um produto, né, para ser consumido, um produto, né, para eu obter crescimento nas redes sociais, nem nada desse tipo. A minha intenção aqui realmente é documentar, assim como o Gary Vee, um cara que eu sigo na internet que apoia muito essa questão desse empreendedorismo jovem, de começar coisas novas e criar conteúdo na internet. Não é você criar um produto, né? Não é você ensinar, você vender algo, e simplesmente documentar, né? Então eu acho assim que essas conversas, né, que eu pretendo ter com essas pessoas devem ser documentadas. E depois, posteriormente, se surgir a possibilidade de agregar, né, parceiros e tudo mais, pode ser, mas esse não é o meu intuito e nem é o que eu estou pensando agora. Não é com essa intenção, né, que eu estou fazendo. Minha intenção mesmo é trazer uma galera legal aí pra gente bater um papo, trocar umas ideias muito doidas aí, falar todas essas coisas aí. Como que vai funcionar, né? Hoje eu tô gravando esse piloto aqui numa terça-feira, mas eu pretendo, né, na minha agenda, as gravações serem às quintas-feiras, para que eu possa editar, né, juntar e reavaliar esse material para soltar durante a semana seguinte nas plataformas. A princípio eu pensei no YouTube, porque eu sempre consumi muito YouTube, muito mais do que Instagram, muito mais do que Facebook, muito mais do que qualquer outra rede social. O YouTube, ele tem apesar de não ser uma rede social, ele tem um comportamento muito interessante em relação para quem produz conteúdo. Uma das coisas é o tempo, né, de alcance desse conteúdo. Se você, no meu meio hoje, as pessoas ao meu redor e na minha região, o que mais se produz é conteúdo para o Instagram. E no Instagram o tempo de alcance é muito curto. Você faz uma publicação no feed ali, ela vai durar 2, 3 dias no máximo. E no Stories, 24 horas, você já perdeu a efetividade, o alcance daquela publicação. No Facebook é um pouquinho maior. No Twitter eu acho que é instantâneo, coisa de horas, mas o Twitter também não é tanto essa questão assim de produzir conteúdo. E além de que eu sempre gostei muito do YouTube, eu sempre consumi muito do YouTube. O YouTube, ele é um conteúdo mais, não vou dizer mais bem trabalhado, porque no Instagram hoje você também tem grandes produções, mas pelo fato dele ser uma plataforma que monetiza, e aquele pessoal que, se você fizesse um vídeo com mais de 10 minutos, você tinha um potencial de monetizar ele muito maior. Isso permitiu com que as pessoas fizessem um conteúdo mais completo, mais extenso, mais imersivo. Então, a princípio, a minha ideia era, né, produzir para o YouTube. Mas com essa questão aí de ser um podcast, ser um áudio, eu penso, né, em entregar isso em todas as plataformas, seja no Facebook, seja no Spotify. Tem a plataforma do Anchor, né, que você coloca, você disponibiliza seu podcast nele, ele reproduz esse material que você utiliza na plataforma dele em várias plataformas de podcast. Sei que aqui no Brasil não se consome tanto isso, mas como eu disse, a intenção é documentar e não produzir um produto, certo? Mas voltando aí a essa questão, eu estou gravando numa terça-feira, mas a ideia é gravar às quintas e disponibilizar na semana subsequente. Nas plataformas onde for só o áudio, como por exemplo o Spotify, os podcasts no iTunes, eu penso na segunda-feira já distribuir ele na íntegra. E nas plataformas que tem vídeo, como o Facebook e o YouTube, eu fazer aquele sistema de cortes que os outros podcasts estão utilizando, soltar durante a semana os cortes, e aí
na sexta-feira eu soltar ele na íntegra, o vídeo, certo? Mas a princípio essa é uma ideia. Como que vai ser subsequente, eu ainda não sei. Vamos ver. Aí outra dúvida que surge é o pessoal que pergunta assim: mas poxa, por que você não faz ao vivo então? Igual a galera do Flow e os outros podcasts que eles produzem lá, se eu não me engano, o Masters do Zé Graça, o Saco Cheio do Arthur Petri e agora o Podpah, né, do Igão e do Mítico. Eles transmitem ao vivo pela Twitch. Para transmitir ao vivo pela Twitch, eu demandaria uma estrutura muito maior do que a que eu tenho. Esse piloto está sendo gravado com a minha câmera de trabalho, uma câmera fotográfica, e quando eu trouxer os convidados, eu vou estar com mais 2 celulares aqui filmando, com qualidade, obviamente, e depois um processo de edição. Para eu fazer essa transmissão ao vivo, eu precisaria de outras câmeras profissionais, certo? Ligados a um switcher, que não é barato, ligado a um computador aqui, com uma conexão boa de internet, para estar fazendo essa questão da transmissão ao vivo. Então, no momento atual, não é esse o foco. Então, essa limitação para transmitir ao vivo, se no futuro, né, começar a dar retorno e a gente, né, puder fazer esse investimento, sim, eu tenho intenção de fazer esse investimento. Tem algumas coisas aqui que ainda tem que fazer. Comprar mais uns fones de ouvido aqui, monitor. Tô tendo que monitorar aqui num fone de ouvido de celular, né? Tô tendo que utilizar ele aqui, mas eu já tenho um amplificador de fone de ouvido aqui. Vou fazer aquisição de outros fones de ouvido. Mas tem aqui outras limitações aqui também na questão da qualidade. Eu tô gravando aqui na área da minha casa, no fundo da minha casa, onde é uma área aberta, venta, cai muita folha das árvores aqui, tem uma rua que passa no fundo, aqui é o fundo da minha casa, então vai ter sempre gente passando ali na cozinha, na área de serviço, fazendo barulho. Então não vai estar naquele nível de estúdio, né? Apesar de que eu fiz algumas aquisições, né? Comprei microfone condensador, comprei uma mesa de áudio, né? Não fiz o investimento para transformar isso aqui num podcast profissional, mas estou começando acima do que se necessita, né? Que você fazer um podcast hoje, você com celular, gravando no celular, com a qualidade, né, talvez do microfone, do fone de ouvido, você conseguiria fazer isso aí. E aí eu tenho aí uma lista de, né, aproximadamente, eu tenho que conferir aqui, mas tem umas 80 pessoas para poder chamar, mas minha meta a princípio é fazer esses 52 episódios. A temática é, na verdade, um espaço aberto. Eu não tenho intenção de nichar o podcast, igual, por exemplo, tem o Primo Rico, que tem um podcast onde ele vai falar de negócios, de investimento. No meu caso aqui, o podcast é aberto mesmo a trazer pessoas de vários nichos diferentes, mas nessa questão local, trazer galera da região, galera aqui do nosso redor, para estar trazendo os assuntos pertinentes aqui e agregando valor, né, documentando aí essas conversas. Então, eu acho que eu já expliquei mais ou menos tudo que eu tinha para explicar como que vai funcionar, né? O porquê dessa ideia minha, como que vai funcionar. Esse é só um piloto, por isso ele vai ser bem rápido. Como eu disse, não sei se eu disse dessa vez ou da outra vez que eu estava gravando, que saiu duplicado aqui o áudio. Se o convidado quiser vir e falar sobre vida pessoal dele, ou então sobre um projeto, se ele quiser chegar e conversar 20 minutos, se ele quiser conversar 3 horas, o espaço vai estar aberto aqui para isso. E eu espero, né, que todas as pessoas que eu tenho intenção de trazer, que elas possam vir. Depois, se a galera que consumir tiver indicações também de pessoas que possam agregar, tem alguma coisa a dizer, tem uma mensagem para passar, tem algum valor para estar agregando aqui pra gente, essas pessoas também serão bem-vindas, né? Lógico que sim, eu acho que todo mundo tem algo a dizer, todo mundo tem algo a agregar, todo mundo tem algum valor a fornecer. A princípio eu tenho esses nomes, que são pessoas que eu gostaria de ver essas pessoas produzindo conteúdo, eu gostaria de consumir conteúdo dessas pessoas, mas eu espero que isso se torne um espaço aberto para
várias pessoas, vários projetos, que seja realmente um espaço de voz para todo mundo que quiser. Esse aqui é curtinho mesmo. Se você está assistindo, eu estou soltando na mesma semana, não na semana seguinte ao que eu estou gravando. Na quinta-feira, daqui a 2 dias, eu vou estar aqui com a Roberta Lorentes, minha amigona da revista Telvip. A gente vai estar batendo um papo justamente em relação a essa questão de projeto novo, de criação de conteúdo, porque durante essa pandemia eu ajudei ela a enfrentar esse projeto, né, de migração, que ela tem uma revista que está sendo veiculada aí há mais de 15 anos no mercado, versão impressa, e por causa da pandemia teve esse desafio de migrar para o digital. E toda essa questão de produzir um conteúdo voltado para o digital, essa questão de os próprios clientes, os colaboradores entenderem essa migração e as estratégias para difundir esse conteúdo, que esse conteúdo fosse alcançado nas plataformas de acordo, assim, que tivesse o alcance igual ou até melhor do que na edição impressa. Então a gente vai estar conversando aí, ela vai ser minha primeira convidada e eu já deixo o convite aqui para vocês estarem com a gente aí durante a próxima semana que a gente vai estar fazendo aí. No mais, queria agradecer você que assistiu até aqui. Sigam aí as nossas redes sociais, acompanhem nosso podcast. Se você tiver alguma sugestão, se você tiver alguma indicação de pessoa, pode mandar aí. Vocês sabem que eu sou bem acessível aí. Eu vou estar de olho, vou estar seguindo esse projeto com muito afinco. E quero agradecer você que assistiu esse piloto aí. Fica ligado que vai vir muita coisa bacana. Valeu, galera. Um grande abraço. Boa semana pra vocês. Até mais. Volta.